Baião de 2 no ar, eu sou Gil Luiz Mendes, chegando mais uma vez aqui nos seus fones de ouvido ou na sua caixinha Bluetooth. Estou aqui diretamente dos estúdios Gerd Wenzel, na Rua Augusta, com a Oscar Freire, para o episódio número 398 do nosso Baião de 2. Hoje, especialíssimo, falando com um querido amigo que eu não via há muito tempo, né? Não falo contemporâneo de Candeias, porque ele é um pouquinho mais velho do que eu, somos de gerações diferentes. Candeias eram as outras também e tal. O querido Pierre Lucena, presidente do Porto Digital em Recife. Aí você deve estar se perguntando, Gil, o que é o Porto Digital em Recife? É um lugar muito doido, velho, que reúne a instância governamental, privada, sociedade civil, as universidades. O Pierre explica bem aqui durante toda a nossa conversa, que você vai ouvir já já, e fala do Hack and Play, que é um festival de economia criativa, de inovação, tecnologia, inovação, startups, inteligência artificial, são os assuntos que você vai se ligar aqui no Baião de 2, nessa edição 398, tá bem legal. Se eu fosse você, ouviria de cabo a rabo. Você tá ligado em tecnologia, em TI, né? Porque no Recife, né? Vamos puxar um pouquinho pro Mangue Beat, que é a questão, né, da cultura e tecnologia. Tudo a ver. Você vai curtir bastante aí. Então, espalha a palavra depois que ouvir, compartilha com a rapaziada aí. E é isso. Bota o som pra gerar aí. Estamos aqui com Pierre Lucena. Pierre Lucena, que é meu conterrâneo de Candeias, né? Já morou um bom tempo lá. Mas eles somos de gerações diferentes. Eu sou muito mais amigo do irmão mais novo dele, de André. Mas eu lembro muito quando eu criança vendo Pierre lá por Candeias. Pierre, como é que tá? Tudo bom? Oi, Gil, tudo bom? Tudo beleza. Tudo Sou lá de certo. Candeias mesmo. Na verdade, foi um dos primeiros lugares que eu mudei que eu morei quando eu mudei de São Paulo para Pois é. Pernambuco, né? Épocas diferentes, né, de Candeias. Eu era outra Candeias. Eu volto lá hoje em dia, eu quase não reconheço mais aquele É lugar. verdade. E Pierre é presidente do Porto Digital, que na última semana, agora em outubro, teve mais uma edição do Hack and Play, que é um grande festival que junta muita coisa: tecnologia, inovação, empreendedorismo, cultura, música em geral. Mas eu tenho que deixar para o PR explicar melhor. Primeiro, duas coisas, para quem não é de Recife, né? Esse podcast é escutado por muita gente também não é do Nordeste. Explica um pouquinho, PR, o que é o Porto Digital e, diante disso, o que venceu o Hack and Play. Bom, o Porto Digital, ele é o que a gente chama de um ecossistema de inovação, que é um distrito de inovação, na verdade, que é localizado no centro da cidade do Recife, que tem uma política fiscal diferenciada e tem para atração e criação de novos negócios e tecnologia. E tem uma entidade, que é o Núcleo de Gestão do Porto Digital, que detém a marca dessa política pública, uma entidade privada sem fins lucrativos. É uma governança bem diferente, né? Porque não é do governo, também não é dos empresários, Uhum. não é da universidade, é de todo mundo e de ninguém. Mas, como eu disse, é uma entidade privada que tem sócios fundadores e eu sou o presidente dessa entidade, digamos assim, né? E aí, o Porto Digital, esse ambiente de inovação, que é localizado no centro histórico da cidade do Recife, tem dois propósitos claros, né? O primeiro é fazer o projeto de regeneração urbana do centro histórico da cidade, e o segundo, de criar um projeto gerador de emprego e renda baseado em software na cidade do Recife, né? Hoje nós somos 475 empresas e 21.500 colaboradores, né, nessas empresas. E o Porto Digital, como eu disse, ele trabalha muito com software, né? Para quem está querendo saber, a gente não produz nada físico, mas, por exemplo, qualquer smartphone do Brasil tem uma tecnologia produzida lá no bairro do Recife, né? Seja da Apple, Motorola, Nokia, Samsung e por aí vai. Assim como qualquer ambiente relevante de inovação, a gente tem também o nosso evento, que no caso é o Hack and Play. O Hack and Play é um evento que tem por objetivo, é, hum, digamos assim, democratizar o acesso à inovação e criar um imaginário pró-inovação no centro da cidade do Recife, trazendo gente de todo canto, né? Então, o propósito do festival é muito diferente de festivais corporativos normalmente, ou eventos que tenham por objetivo fazer negócios apenas. A gente também tem a parte de negócios,
Mas o grande objetivo do festival é pegar um jovem, por exemplo, lá do Alto do Mandu, da linha do Tiro, colocar ele dentro dos centros de inovação que nós temos lá, da Centro de Porto Digital, César e tal, e ele entender que aquilo pode ser para ele, que o Porto Digital vai chegar junto, que a gente tem projeto de formação, a gente vai atrás para mobilizar os agentes para fazer com que tudo aconteça lá dentro, né? Então a gente tem crescido muito, mas o Hack and Play é, na verdade, essa plataforma que faz essa mobilização popular de cultura digital na cidade do Recife. E lá a gente tem mais de 700 eventos, tem desde a parte cultural, porque isso é muito forte, né? O Pô Digital, na verdade, ele sempre foi bom de ligar a tecnologia com cultura, isso faz parte do nosso. Aliás, faz parte do DNA do Recife, né? É, E não é diferente. E para isso, aí a gente faz o festival com esse intuito de mobilização popular. Isso para a gente é muito importante, né? É porque tem uma frase que eu costumo dizer, né? Até a Exame colocou lá semana com a capa ali dizendo assim: não se faz inovação sem povo. Porque a gente pode ir lá, faz um hub bonito, cheiroso, perfumado, organizado, tudo, mas cadê o povo, né? sim, é Entendeu? bem Então, isso. assim. E o Recife é isso, pô. O Recife não é a classe média alta de Boa Viagem, de Casa Forte. O Recife é tudo. Pô, o Recife é essa diversidade incrível que a gente tem, uma cidade super complexa. E a inovação precisa fazer parte disso tudo, porque é uma grande oportunidade que nós temos na cidade de empregar as pessoas na economia do conhecimento e construir uma cidade muito melhor, né? E eu sempre costumo dizer, olha, não tem programa social melhor do que o emprego, né? A gente Sim. precisa criar alternativas. E no caso do Recife, a alternativa bem clara é no setor de serviços avançados, como saúde, educação, serviços de engenharia e principalmente hoje tecnologia, que é o que mais está crescendo. Uhum. O Porto Digital, Pierre, ele está completando 25 anos agora, né, em 2025. E o que a gente pode já perceber uma grande diferença na economia da cidade, do estado, em relação ao que se tornou o Porto Digital. Eu falo isso porque quando eu cheguei aqui em São Paulo há 10 anos atrás, tinha um pessoal de TI, de muito pernambucano da área de TI aqui em São Paulo. E eu, quando fazer esse podcast, comecei a pensar nessa turma, quase ninguém tá mais aqui. E um monte voltou para Recife, né? Para continuar exercendo o trabalho aí. Como é que tu vê a função do Porto Digital nesses 25 anos dentro da economia da cidade? Olha, primeiro que o objetivo era esse, era criar um lugar para fixar as pessoas aqui. A gente já formava, aliás, o Porto Digital nasceu para isso, né? A gente já formava muita gente boa lá na década de 90 e o Porto Digital nasceu justamente para isso, né? Se você pegar, se você pegar os anos aí ao longo da. Veja, a gente começou com duas empresas, Ju, lá em 2000, né? Uhum. Inclusive já convidando as pessoas, dia 12 de dezembro é o aniversário de 25 anos do Porto Digital e a gente vai fazer uma festa na cidade, uma festa aberta para a cidade, vai ter um show de Lenine lá Ah, que na Praça legal. Arsenal e vai ser, como eu disse, um evento aberto, porque isso que é a nossa cara, né? Veja, ele mudou muito, né? Mudou muito porque a gente foi crescendo ao longo do tempo, né? A gente foi crescendo ao longo do tempo e é muito importante que a gente entenda ali o seguinte: essa é uma oportunidade única pela força que as universidades eh, federais têm, principalmente no Recife, né, e pela nível de formação que a gente tem, que a gente se coloque na economia com conhecimento de uma forma muito fácil, né? Eh, ou que a gente se coloque, digamos assim, de uma forma mais relevante, né? Digamos Sim. assim, nessa nova economia. Lógico, quando a gente fala nova economia hoje, parece até um bordão e tal, mas isso está muito claro, né, para a gente, né, a força que a formação tem. Só para ter uma ideia, a gente tem hoje a maior quantidade per capita disparado de alunos de tecnologia do Brasil entre as capitais brasileiras. Mas é disparado mesmo. A gente tem 700, o número nosso a cada 100 mil habitantes é 717 fazem um curso de TI. O segundo colocado, que é Brasília, é 400 e pouco. É, mulher. Então a gente está muito na frente, né? Então a gente tem essa oportunidade única e a gente precisa aproveitar. Agora a gente só pode aproveitar com projetos de formação. Quando a gente trabalha em educação com seriedade, né? O Brasil não tem um projeto de formação de capital humano na tecnologia.
A gente forma muito pouca gente no Brasil, a gente perdeu muitas oportunidades. Aliás, o Brasil é mestre em perder oportunidades ao longo de sua história. Mas a gente tem uma grande oportunidade hoje em dia, mas a gente precisa acreditar na capacidade do nosso povo, não tem outra saída. E a gente precisa formar as pessoas, acreditar na força que a educação tem. O Brasil tem problemas muito graves do ponto de vista educacional na sua base, né? Apesar da gente ter uma rede universitária bem significativa hoje em dia, né? Que é o que acaba fazendo a diferença para a gente, né? Mas ainda tem muito trabalho pela frente. Agora o Porto Digital está fazendo sua parte junto com a cidade do Recife, com Pernambuco todo, e a gente está acreditando ali que é possível o Brasil encontrar esse espaço dentro da nova economia. Eu te acompanho já há um certo tempo e essa bandeira da formação você carrega ela já faz um certo tempo. Algumas entrevistas suas já de algum tempo falava que tinha vagas disponíveis no Porto Digital, mas não tinha mão de obra qualificada para exercer essas vagas. Continua da mesma forma? Mudou alguma coisa durante o tempo, Não, PR? mudou muito, só para ter uma ideia. Depois que a gente passou a fazer o Embarque Digital, né, que é um programa que a gente faz junto com a Prefeitura da cidade do Recife, a gente saiu de 600 pessoas formadas no ano, há 3 anos atrás, para 1.400. A gente mais do que dobrou. Uhum. Então, como eu disse, né, Recife é disparada a cidade que mais tem alunos de tecnologia. E isso resolveu o problema de capital humano na base, assim, na chegada. Lógico, tem empresa que busca mais gente sênior, tudo, mas esse é um processo natural. E a gente passou a atrair muitas empresas para cá, grandes. Só para a gente ter uma ideia, quando eu cheguei no Porto Digital no final de 2018, a gente empregava 9.500 pessoas, a gente está com 21.500, né, apostando nesse setor na formação das pessoas, né? Aliás, eu fui para o Porto Digital para isso. Eu era reitor de uma universidade, né? Uhum. Aqui, um centro universitário, e fui para lá, porque eu mais ou menos tinha. Isso tudo tem um. Porque tem coisas na vida que a gente acha que não, mas gestão, formação, tudo isso tem um manual, né? Porque é uma Sim. indústria, né? Uhum. É porque as pessoas, quando a gente fala em educação, né? Eu sou professor já há 29 anos da Federal. A gente sempre pensa no professor como sendo, não, o educador, veja, as pessoas não sabem ou não enxergam, né, que por trás de tudo isso tem uma máquina industrial Sim. pouco glamourosa, que é o processo educacional de milhões de pessoas. Porque precisa ser assim, é assim do tipo. Eu sou professor de uma disciplina. Eu sei que todo semestre eu tenho duas disciplinas de 60 horas. Vou chegar na sala de aula naquele dia, vou dar 3 horas de aula. Eu tenho uma chamada para fazer, eu tenho um conteúdo para trabalhar. Ao final, eu tenho uma nota para dar e girou a roda, certo? Sim. Isso é um processo pouquíssimo glamouroso, mas ele faz parte do processo industrial, digamos assim, né? Se é que pode chamar assim, educacional. E formar muito mais gente fez com que o Recife começasse a atrair muitos players. Então, por exemplo, Uhum. se pegar o Hack and Play de 2 anos atrás, né? Eu vou falar isso porque foi emblemática, porque a gente teve a chegada do Bradesco lá. O Bradesco, veja, chegou há 2 anos, já contratou quase 400 pessoas. A Deloitte chegou há um ano e pouco, contratou quase 1.000 pessoas. A UI, a Nessiang, chegou agora, há 2 meses, vai contratar até 300 pessoas até o final do ano que vem. A Solar Coca-Cola chegou, a Baterias Moura chegou lá. A Capgemini, que é a maior empresa de serviços europeias de tecnologia, tem 350 mil funcionários no mundo. Ela chegou no Porto Digital, foi anunciada um dia antes do Hack and Play. Já contratou 50 pessoas e vai contratar 1.200 pessoas em um ano. Então, veja, Puta merda. isso é porque a gente tem formação. Então, uma empresa dessa chega no Porto Digital por dois motivos. O primeiro deles é que, por exemplo, um Bradesco, por que que ele veio para lá? Por dois motivos. Porque ele tem gente para contratar, e o segundo, que ele tem uma rede de 400 possíveis parceiros e fornecedores para ele, que são Uhum. as outras empresas. Então, esse ecossistema, e isso faz toda a diferença, fez com que a Recife tivesse, nos últimos 12 meses, segundo o CAGED, a maior quantidade, o maior percentual de aumento de colaboradores na área de tecnologia. Então, por exemplo, o Recife cresceu quase 12% o número de colaboradores de tecnologia e 4% no geral. E Recife foi a cidade que cresceu muito mais do que as outras. Então, por Uhum. quê? Porque a gente se preparou para isso, né? Você tem uma estratégia bem clara, né? A gente está mantendo essa estratégia e vai manter, assim, o embarque digital, por exemplo.
Ele é um programa de uma política pública já, como eu disse, né? E foi algo, como eu disse, desenhado totalmente por mim e pelas pessoas do Porto Digital, pela prefeitura, né? Liderada ali por João Campos e tal. Eu e João, a gente desenhou basicamente o programa. A gente sentou e desenhou, eu e ele. Uhum. E depois aí entrou outras pessoas, aí entrou a minha equipe, entrou o Fred Amanso e tal. E a gente, pô, configurou um programa super vencedor e tal. A gente está fazendo agora com o governo do estado uma academia de formações curtas, como o SAP, por exemplo, que tem o potencial de empregar milhares de pessoas. Então, veja, a gente vai buscar parceiro em todo canto, independente da coloração política, digamos assim, Sim. de estar no governo, na prefeitura, ser empresário. Isso aí para a gente não tem, veja, isso não tem a menor relevância. Por quê? Porque a gente, no caso do o Porto Digital, ele é muito pragmático, né? A gente tem um propósito muito claro que é o de criar um projeto de geração de emprego e renda na cidade do Recife que seja realmente muito forte. A gente acredita muito nisso e a gente vai ficar persistindo nessa estratégia ali de trabalhar a educação, ciência, tecnologia para mudar a vida das pessoas. Uhum. E Pierre, queria que você comentasse um pouquinho como é que está o mercado de tecnologia hoje, principalmente aí na região Nordeste, no Recife, porque as principais as empresas mais caras do mundo, as principais empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia, né? Muito formada ali a questão da bola de silício e tal. E quem entra nessa área hoje, ou quem está querendo entrar nessa área, verifica que é uma área que paga bem, que você tem uns horários mais flexíveis, a questão de você poder trabalhar em casa, estar no Porto Digital, mas sem precisar estar presencial aí. Fala um pouquinho como é que está o mercado de tecnologia, especificamente aí no Nordeste, no Recife. Olha, aqui no Nordeste ele tem crescido bastante, como eu disse, do Recife principalmente, né? Uhum, Aliás, onde tem ecossistema de inovação, o mercado está crescendo mais. Veja, quando a gente pensa nessas grandes empresas do Vale do Silício e tal, porque é o que você falou, citou ali, a primeira coisa que a gente tem que estar na cabeça é o seguinte: existe uma série A da inovação que só tem dois países, que é China e Estados Unidos. É a espécie do Flamengo e Palmeiras hoje no uhum, campeonato da série A, certo? Só eles disputam ali, não tem, o resto tá lá para baixo, tá? Por vários motivos. Primeiro que os dois são grandes pelo tamanho, né? uhum, E pela eficiência. Que são dois modelos muito diferentes. Os Estados Unidos, eles vão para o modelo da inovação baseado em empresas e problemas sendo resolvidos surgindo, né? Isso aí pelo mercado, e a China vai para um modelo centralizado de planejamento central que tem funcionado de um jeito assustador. Eu tive na China há 20 dias atrás, eu nunca tinha ido para a China, e fiquei impressionado, assim, muito impressionado com a capacidade. E aí você entende por que o desespero americano com esse modelo, porque não dá para competir. uhum. Simplesmente não dá para competir. Aquele tempo de que as pessoas ganhavam pouco, isso não existe mais, certo? Jornada de 18 horas, ganhando Não, pouco. não, não, Não. esquece. A questão não é jornada, a questão é a eficiência do negócio. Uhum, A eficiência deles, a, a, a resolução de problemas em escala, é tudo impressionante, né? É outra cultura e tal. Mas eles é que disputam esse mercado dos players gigantescos. Mas ao Brasil cabe muitas coisas. Primeiro, pelo nosso tamanho. uhum. Por exemplo, e a China soube aproveitar isso muito bem. Veja, a Meta não está não tá na China. Não é porque eles estão preocupados com rede social, não, porque eles têm o TikTok. A Meta não está na China porque eles querem mercado. Eles não querem abrir o mercado com uma empresa americana assim de graça, que é o mercado de Sim. dados, que é o mercado de rede. Não querem. Veja, na China não tem o Uber, mas tem o Didi, que é uma cópia do Uber ali praticamente. Uhum, Então, veja que o que eu estou dizendo é o seguinte: eles souberam aproveitar isso, né? Eles souberam aproveitar esse tipo de coisa. E o Brasil pelo seu tamanho, precisa começar a aproveitar as oportunidades. A gente tem uma outra oportunidade de aproveitar. Vou dar um exemplo aqui, né? O Pix, que é, sim. que é uma plataforma altamente tecnológica, né? Tem muita coisa por trás embarcado. Veja, o Pix é uma grande oportunidade de meio de pagamento, que o próprio Banco Central resolveu e fez uma doação para a população, não cobrar, certo? Uhum, As pequenas empresas e tudo mais. Então, a gente tem que aproveitar o nosso tamanho para começar a gerar valor. E
Além disso, veja, se não cabe o papel nosso, e eu estou falando isso muito porque o que a gente está vendo aí no futuro próximo, que é a questão da inteligência artificial, né? A gente pode não estar, digamos assim, como eu disse, na série A, mas existe um espaço muito. A gente não vai criar o próximo chat GPT, certo? Uhum. Esse já foi criado, né? E no DeepSeek, não tem problema. Mas tem uma infinidade de aplicações com IA que o Brasil pode fazer. Porque veja, inovação não surge de uma ideia. Isso aí não existe. Uhum. Surge da resolução de problemas. E o que não falta aqui é problema, né? Tem razão. Problema de segurança, problema de mobilidade, problema de todo tipo. Então, assim, a gente tem um laboratório aberto. Agora, o governo precisa se atentar para isso. Veja, não adianta achar. Veja, você está falando com um liberal, certo? Sim, Mas que entende que esses problemas não serão resolvidos pelo mercado apenas, sim, certo? Veja, toda boa solução dada no Brasil, quem diz isso é Marco Lisboa, e ele fala muito do caso do Porto Digital, inclusive, né? É, todo ele surge quando você tem uma instituição, um grupo de elite de pesquisa acadêmico, e quando estou falando de elite, não é elite estou dizendo dia um grupo intelectual, sim. muito forte, né? O governo junto e uns empreendedores, empresários junto. Veja, quando você junta isso, vamos pegar o caso da Embraer, Sim, o caso da agricultura brasileira, o caso do Porto Digital é isso, certo? Veja que você tem a mesma estruturação. A agricultura brasileira é o que é por conta da Embrapa, sim, não tenha dúvida disso. Então, veja, não adianta ficar achando que você vai com não sei o que, resolver. Não vai. Você precisa ter o Estado junto. Veja, os Estados Unidos, certo? Que não me deixa mentir no caso é o seguinte. Já está tão preocupado com a China que ele passou a ser sócio de algumas empresas. Por quê? Porque vai precisar. Porque quem pode chegar com 1 bilhão é o Estado, não tem jeito. E sim. está comprando um pedaço da Dell, por exemplo, para fortalecer a empresa para poder disputar em alto nível a corrida da IA. Veja, não adianta a gente achar que o Estado não pode ser partícipe disso, porque ele precisa ser. Exato, exato. Ele precisa ser, certo? Por quê? Porque os Estados Unidos estão fazendo isso, a China nem se fala, a Europa está fazendo isso, todo mundo faz isso. Agora, aqui no Brasil existe uma ideia tacanha, né, de que não, o mercado não resolve, porque é o seguinte, precisa de uma estruturação, de uma arquitetura que o Estado precisa fazer parte. Porque muitos dos problemas, eles precisam da participação estatal, certo? Quando eu estou Sim, falando de segurança, por exemplo, a gente não vai resolver o problema de segurança com o setor privado, pô, sim, exatamente. certo? Saúde também, educação. Saúde, educação, até porque você vai precisar de dados, vai precisar de instrumentação, de regulação, de grana. Quer dizer, você precisa ter uma articulação e da capacidade empreendedora, né? Então, agora, a gente tem problemas hoje de articulação seríssimos. A Universidade Brasileira está totalmente desmobilizada. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da inovação nacional hoje. O Estado tem tentado fazer algumas coisas. Assim, por exemplo, e justiça seja feita. Agora, a gente passou muitos anos capengando aí, né? De 2013 a 2022, né? A FINEP sem dinheiro e tal. O Brasil, pela primeira vez nos últimos 20 anos, tem um plano organizado, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E eu Olha estou aí. muito esperançoso, porque eu estou vendo os sinais de organização e planejamento disso, certo? Isso é muito importante. Uhum. Por quê? Porque a gente tem no Brasil, a gente tem pouco dinheiro, certo? Em comparação com os Estados Unidos, né? Quando eu estou falando pouco dinheiro, só para a gente entender. A OpenAI, que é, obviamente, a startup mais valiosa e promissora do mundo, se é que a gente pode chamar hoje de startup, né? Sim. Mas, assim, a OpenAI está buscando levantar 100 bilhões de dólares. O Brasil, o governo federal tem 20 bi. E olha que é o maior recurso que o governo federal já teve, certo? 20 bi de reais no ano. Eu estou falando de uma empresa só tem 100, 500 milhões, não mais, né? 500 e poucos milhões de reais, bilhões de reais. Então, veja, é com isso que a gente está disputando. Então, a gente não pode ficar fracionando o recurso, Sim. né? A gente tem que ter um planejamento dessas coisas.
E o Brasil tem uma mania, né? Tá, tudo se faz um edital. Aí, não, vamos abrir um parque tecnológico em toda a cidade. Não, não existe isso. Cada lugar tem que buscar sua vocação. E é isso que a gente precisa buscar. O do Uhum. Recife, é claro, é na área de software. Na Amazônia pode ser na área de montar laboratórios de biologia. Santa Catarina pode ser um outro. São Paulo outro. E por aí vai, pô. A gente tem que entender as vocações locais. Veja, e eu estou falando isso. Pega o retrato das universidades, né? Toda Universidade Federal tem curso de Direito, toda Universidade Federal Sim, tem um curso de Engenharia Civil, todas têm um curso de Filosofia. A gente não pode ser bom em tudo, minha gente. Se você chegar nos Estados Unidos, não tem curso de Direito no MIT, pô. sim, é tecnologia, total. Entendeu? Assim como não tem um monte de curso de exatas em Harvard. Veja, cada um vai, seleciona as suas lutas, certo? E o Brasil não tem essa maneira. A gente copiou o modelo de Research Universities americanas e acha que dá para ser bom em tudo, em todo canto. Não dá. E fica fracionando dinheiro, fracionando tudo, né? E eu estou dizendo isso porque você pega o seguinte: vou pegar minha área, certo? Uhum. Veja, pesquisa é um jogo global. Ele não é um jogo local, nacional. Ele é um jogo global, certo? Quando eu estou falando de IA, estou falando de disputar com a China, com os Estados Unidos, com Sim. Israel, com a Europa, com todo mundo. Quando a gente pega, vou pegar minha área, que é finanças, certo? É a área que eu dou aula, na Federal. Não tem nenhum departamento do Brasil com 10 pesquisadores de finanças. Putz. Nenhum, com 10 pesquisadores bons, Tá digamos tudo assim. espalhado pelo Brasil todo, é Tem 5 aqui, fracionado. 3 ali, É. 2 aqui. Você não faz grupo, você não faz pesquisa em alto nível desse jeito, pô. Vou pegar a Neurotech, que é a nossa empresa de inteligência artificial, que foi vendida para a Bolsa de Valores brasileira por mais de 1 bi. Foi feita por 2 alunos e 2 professores. A Neurotech tem quase 400 engenheiros de IA. Ninguém tem isso no Brasil, certo? Ninguém. Certo. Então, veja, isso, aí sim você faz coisas relevantes. Agora, com 3 caras, com 4 aí, não faz, minha gente. Não faz. Então, se a gente não criar mecanismos estruturados para resolver isso, aí vai ficar difícil. Então, e é isso que eu falei, a gente não tem um projeto. Se você perguntar, cada um acha alguma coisa, a gente não tem uma estruturação dessas coisas. E esse plano brasileiro de inteligência artificial, eu estou vendo que é a primeira tentativa organizada de fazer isso, né? Então, por isso que eu Uhum. estou eu tô colocando bastante fé nisso. Mas, enfim, eu acho que, como eu falei, né, o Brasil tem uma chance única agora. Agora a gente precisa aproveitar. Né? Eu não, eu tô vendo que a gente perde muito tempo com muita coisa na nossa falência que virou a democracia representativa no Brasil, Sim, pegando esse certo? ponto. Porque a gente parou de discutir os problemas nacionais. Né? Isso de um lado e de outro, mas assim, a gente não tá. A gente tá, veja, faz 5 anos que a gente discute emenda, orçamento secreto, Sim, o país não S, anda. STF. Veja, eu quero saber assim, como é que a gente vai discutir o futuro? Certo? Se a Exato. gente, se a gente ficar nessa agenda, né? Então, a gente vai precisar começar a resolver esses problemas aí, porque, como eu falei, a gente tem uma oportunidade e ela está passando, viu? Essa questão que você está falando aí desse plano nacional de inteligência artificial, fiquei muito pensando de quanto isso vai ser um projeto de Estado ou é um plano de governo, né? Porque até já perguntei pela história do Porto Digital, há 25 anos atrás, foi um projeto ali no governo Jarbas ainda, né? Isso. Dos governadores. E depois de 25 anos passaram diferentes campos políticos pelo governo do Estado. A gente passou muito tempo com o governador Eduardo Campos também. E hoje a gente está com um outro campo político, né? Que a gente pode colocar assim. O quão importante é isso, né? De ter como você falou, o pragmatismo, né? Do Porto Digital como instituição, que isso não descontinue, né? Que a gente vê vários projetos bem elaborados, bem pensados, mas que na hora de executar, por questões políticas, eles travam no meio, né, Pierre? Mas veja, no caso do Porto Digital, ele tem uma gestão profissional que é contratada. Sim, uhum, Veja, eu não tenho um mandato, eu sou um CEO contratado para gerenciar a política pública. Eu estou há 7 anos. Só para ter uma ideia, assim, o governo tem 4 dos 19 assentos do Conselho. A sim, governança foi feita para contemplar 4 forças políticas: empresários, governos, universidades e sociedade civil. Nenhuma dessas 4 forças consegue capturar a entidade. Isso é fundamental. E sim, a gente teve uma coisa muito importante, que foi o seguinte: ele foi um projeto bancado por Jabas no começo, ele já foi feito dessa forma, né? A organização foi feita dessa forma, mas teve um momento de inflexão muito importante, que foi Eduardo, quando Eduardo assumiu. uhum,
Alguns secretários de Eduardo na época queriam acabar, digamos assim, com o Porto Digital ou algo do tipo, porque achavam que essa ideia de ser um projeto de Jarbas. Veja, e Eduardo foi fundamental para a manutenção dessa política pública. Ele Uhum. matou no peito e disse: ó, o Porto Digital ele é um patrimônio de Pernambuco. Porque seria, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Alguém às vezes fala assim, não, vamos. Seria muito cômodo, por exemplo, para as forças que estão lá, principalmente os fundadores, empresariados, se a gente chegasse e privatizasse o Porto Digital. Sim. Seria, seria super simples. Hoje, com o branding que a gente tem, eu criava um produto lá, como a Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores foi uma Sim. sociedade sem fins lucrativos lá atrás, hoje a gente está listado em bolsa e tudo. Seria muito fácil fazer isso. Mas veja, o Porto Digital nasceu para ser uma política pública, pô. Veja, o Porto Digital hoje é um patrimônio de Pernambuco, pô. Sim. Uhum. E ele precisa se manter desse jeito. Ele não pode ser um patrimônio de um grupo político. Ele não pode ser um patrimônio de uma associação empresarial, coisa do tipo. Ele precisa ter esse caráter de política pública para a política pública permanecer no interesse maior da cidade do Recife e de Pernambuco, já que agora a gente está se interiorizando também. Uhum. Então, isso é fundamental. Agora, as pessoas que hoje passam pelo governo já entendem isso, né, obviamente, e eu acho que também o Porto Digital já criou uma estatura suficiente e as pessoas que estão lá tal para que isso se imponha, certo? Por quê? Porque a gente não depende mais de dinheiro de governo, esse tipo de coisa, né? A gente cria nossos próprios projetos, recursos tal, eu corro atrás. Agora, é, eu preciso ser justo, a gente sempre recebeu ajuda de todo mundo lá, Sim. né? Tanto de Jarbas como de Eduardo, Paulo, tá com Raquel agora a mesma coisa, de João Campos, Geraldo Júlio, por exemplo, foi um super parceiro do Porto Digital, João Paulo, por aí vai. Veja, isso não tem, Coloração não tem. partidária e Veja, ideológica, eu né? acho, é um estado de maturidade que as pessoas entendem isso, Uhum. entendeu? E eu me dou bem com todo mundo, né? Eu vou lá e para mim não importa. É, Agora, contanto que os propósitos nossos sejam mantidos, certo? E a Uhum. nossa independência também, né? Então, a gente faz um projeto com alguém, ninguém vai indicar ninguém para trabalhar no projeto, essas coisas não acontecem. E todo mundo respeita isso. Mas eu acho que, como eu disse, a gente já adquiriu uma maturidade e uma respeitabilidade pelos resultados que a gente apresenta, que são suficientes para isso. E eu acho que isso poderia servir de exemplo, por exemplo, poderia servir de exemplo para outras coisas também, né? Vou dar um exemplo claro. A gente tem um setor de saúde gigantesco na cidade que foi todo vendido para fora. Com Sim. exceção do Hospital Português, da Unimed Recife e do IMIP, o resto foi tudo vendido. Então, por exemplo, se você quiser conversar com o setor de saúde, você não tem com quem conversar, porque não Uhum. tem um porto digital da Da saúde, e saúde. deveria ter, talvez. Mas agora talvez seja tarde para fazer isso. Mas tem outro, vou dar um exemplo, claro. Pô, o setor de turismo no Recife tá pedindo para dar certo. Há anos. Rapaz, veja, e a gente. Eu, por exemplo, alguém me perguntou, foi numa entrevista, disse, o que está faltando para o Hack and Play, por exemplo? Eu digo, rapaz, está faltando uma coisa. A gente tem o maior evento de inovação do Brasil, disparado. Tem 90 mil pessoas inscritas. Só para ter uma ideia, o Web Summit é 15 mil, acho, Sim. menos de 20. Veja, E caro pra participar, né? O o Hack nosso and é de Play, boa graça. parte é de graça. Mas veja. E a gente nunca conseguiu vender isso como destino turístico. Uhum. Se você chega no Startup Summit lá de. No Salt Summit de Porto O de Alegre, Lisboa dois. também, né? É bem. Não, ao Salt Summit de Porto Alegre, 2 meses Sim. antes, o aeroporto já está encapado no Salt Uhum. Summit. Veja, todo mundo chega junto. Tá? Agora, eu acredito isso. O que alguém fala, não, por que o governo faz? Não, eu acredito a nossa incompetência ainda em conseguir convencer os atores a chegarem junto. Pô, o ano passado, não foi nesse ano que eu tô com os dados ainda para fechar, né? O ano passado a gente teve 7 mil pessoas de fora de Pernambuco, pô, inscritas no Hack and Play. É muita gente. Os hotéis esse ano estavam todos, veja, todos os hotéis lotados. A gente teve que colocar gente palestrante em Olinda, porque não tinha mais nada no Recife. Uhum. Então, assim, veja o sucesso que esse negócio é, né? Então, veja, o que eu estou dizendo assim, o setor de turismo, a gente tem hoje 2 centros de convenções, aquele Expo no centro da cidade está bombando. Uhum. A gente tem o Hack and Play, o Réveillon, o Carnaval, o São João. Pode criar meia dúzia de outros, como o Gramado, por exemplo, tem, né? Sim. Um setor super organizado. Agora, vai precisar estruturar esse negócio, né? Eu acho que, como eu disse,
tá aí, ó, o setor pedindo para crescer mais e se organizar. Eu acho que isso poderia ser um passo importante, né? Isso, esse insight, inclusive, surgiu agora. Já vou levar a proposta para Não, Paulo André os fala atletas. muito isso. Paulo André participou do Hack and Play também, né? Sim, Isso aí. meu amigo, pô. Ele sempre fala em relação como o turismo e a cultura andam muito longe aí em Pernambuco, como deveriam ser aliados, né? Como É, o principal mercado de música, cultura que tem em Pernambuco, toda a riqueza, isso é muito mal vendido. Isso existe há não sei quantos anos e ninguém nunca se atinou a isso, né? e vamos ser justos. Assim, a gente tem uma mania de ficar culpando o governo, né? Sim, Ah, porque o governo. Não, não, veja, vamos lá. O Ponto Digital foi porque um professor e um urbanista foram lá convencer Jarbas a botar, pô. sim, Certo? exato. Então, assim, a gente tem possibilidades, certo? Agora, a gente precisa se organizar, pô. Às vezes os setores são desestruturados do ponto de vista da organização, tudo, né? E a economia criativa é um setor. E a gente mesmo nunca conseguiu estruturar bem a parte da economia criativa em alguns setores, certo? E a gente Uhum. sempre teve esse propósito. Setor de tecnologia, não, a gente estruturou muito bem. Hoje, assim, os empresários têm uma associação forte, a universidade está lá forte também. Agora, como eu disse, alguns setores estão ali pedindo para dar certo, digamos assim, né? A Sim. gente tem que chegar junto nesse negócio, entendeu? Pierre, a gente também falou da relação do Porto com o governo. Eu queria que falasse um pouquinho da relação do Porto com a iniciativa privada, né? Porque, pelo que a gente percebe, é um jogo de ganha-ganha, né? Ganha todo mundo. Quando uma empresa, como você falou, o Bradesco procura o Porto Digital, porque ela verifica no know-how que o Porto tem algo que ela possa se beneficiar com isso, né? Ah, sim, veja. A gente estrutura quatro frentes, né? Governo, universidade, sociedade civil e empresários. Das quatro vértices aí, com certeza a mais estruturada hoje é o empresariado, certo? Uhum. Que tem uma associação forte, é super parceiro do Porto Digital, certo? A gente tem muito parceiro lá dos empresários, tudo. E no final das contas, a gente é uma plataforma de negócios de tecnologia, certo? Sim. Isso é o que a gente é. E, e é muito importante que a gente entenda que, apesar de ser uma política pública, a gente é uma política pública que tem um caráter empresarial também, Uhum. certo? Porque no final das contas, o governo ele tem que servir para ajudar e direcionar as coisas, né? Sim. Quem tem que produzir é o setor privado, né? Aliás, Exato. é quem produz, né? Então, é como eu falei, né? Tanto que se você perguntar os indicadores, eu sempre vou falar assim, os meus indicadores não é quanto dinheiro eu recebi de projeto. Os meus indicadores são número de pessoas trabalhando, número de empresas que Sim. estão lá dentro, qual o faturamento delas e por aí vai. É bem interessante essa questão. Pierre, pra gente se caminhando aqui já pro final, toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente tá falando de futuro, né? Mas o Porto Digital é uma coisa que já tem uma história, né? Então já tem uma memória, já tem algo a se contar e tá trabalhando muito no presente. Mas se a gente for falar de futuro, o que é que você enxerga aí pro Porto Digital e para essa área de tecnologia e inovação como um todo? Olha, tem um cenário bem desafiador aí que é a chegada da IA, né? Uhum. É muito recente, porque estou falando de 2 anos para cá, mas já tem mudado muita coisa, aumentando a produtividade dos colaboradores, principalmente os mais sêniores que têm. Porque a inteligência artificial tem uma coisa importante, né? Ela não é uma inteligência, ela é tudo que já foi. Ela é um calculador de tudo que a gente Sim. tem. Ela não Uhum. cria conhecimento, ela sistematiza aquilo que a gente já tem. Mas a gente tem que entender que é o seguinte: quando eu escrevo um texto, por exemplo, 99% do texto é burocracia. E eu Sim. sei que essa palavra vem depois daquela. Quer dizer, é um Sim. processo mecânico que a IA resolve. A inteligência artificial, ela não é uma inteligência, é uma co-inteligência. Ela te ajuda a ser mais Sim. rápido. Eu brinco, é Só que o ela ajuda estagiário quem. mais eficiente. Isso. Agora, ela ajuda quem sabe. Quem não Sim, sabe, fica no escuro. Esse é o grande paradoxo do negócio. Porque as pessoas acham. Veja, a IA.
ela traz uma necessidade de que você saiba ainda mais, porque você precisa saber do assunto, Uhum. mais do que você sabia antes, e saber mexer no IA, certo? Sim. Então, ela traz um desafio novo, mas ela tem um aumento de produtividade absolutamente exagerado para quem trabalha com ela. Então, eu acho que esse é o principal desafio que o setor de tecnologia vai enfrentar, porque a gente vai precisar subir o nível de todo mundo do ponto de vista da qualificação, Uhum. que as pessoas precisam saber aprender a perguntar, mas para isso você precisa ter cultura geral, né? Isso tem um. Sim. É daí a importância que a gente tem da educação de base, sabe? E o Brasil é muito deficiente nisso, né? Uhum. Mas a gente vai precisar aumentar o repertório das pessoas. Então, assim, se você me perguntasse, o principal desafio hoje vai ser esse. Agora, eu sou muito otimista com relação ao potencial do Brasil, porque, como eu disse, a gente tem tamanho, a gente tem boas universidades, principalmente as universidades públicas espalhadas pelo país. Agora a gente vai precisar, como eu disse, direcionar os recursos, o esforço nacional para que a gente não perca essa grande oportunidade que é o que a inovação está trazendo, ou o potencial que essa multiplicação que a tecnologia pode fazer para o cenário nacional. Vamos ver como é que vai. Agora, no Nordeste, assim, eu estou muito otimista porque a gente tem proporcionalmente muito mais universidades federais, por exemplo, do que o Sul e o Sudeste. Sim. E isso traz uma diferença muito grande na economia do conhecimento. E é por ali que a gente tem que apostar, na capacidade e na criatividade do nosso povo. Como eu já falei lá no começo, né, não se faz inovação sem povo e a gente precisa entender que formar as pessoas e trabalhar com pessoas precisa ser ali o ponto fundamental ali do que a gente vai imaginar para o Brasil nos próximos anos. É isso. Pierre, te agradeço aqui pelo seu tempo, o bate-papo foi bem legal, acho que muita gente vai curtir bastante. Para quem não conhece o Porto Digital, os trabalhos do Porto Digital, onde ela pode entrar, onde ela pode se informar mais sobre o Porto Digital, dá o Ah, serviço, por favor. nos sites da gente, na rede social do Porto Digital, no Instagram, por exemplo, a gente está concentrando muita coisa no Instagram, né? E vem conhecer o Hack and Play, porque o Hack and Play você vai ver tudo lá, né? Uhum. É uma catarse ali, digamos assim, mas tem muita coisa legal e ali você vai poder conhecer um pouco da história do Porto Digital e conhecer todo mundo ao mesmo tempo, né? Arretado. Valeu, Pierre. Um abraço. A gente vai ficando por aqui. A gente vai voltar na próxima edição aqui do Bando 2. Um abraço e Um até abraço, viu? mais. Valeu, Pierre. Ficou legal. Quando ficar, acho que quinta-feira a gente vai estar lançando. Eu te mando o link, beleza? Valeu, abraço, meu Valeu, meu velho. Tchau, querido. Um tchau. abraço. Até mais.